Olá, meu nome é Josi, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em arte e cultura visual da Universidade Federal de Goiás. Sou orientando da professora Carla Abreu e nesse trabalho eu estou com a coautoria do professor Juan Sebastião Spina Álvares, que é o meu co-orientador no mestrado. O título dessa comunicação é Possibilidades Pedagógicas a partir da cultura visual para mobilizar os homens no enfrentamento à violência de gênero. Então, pode passar. Eu queria começar essa discussão lendo aqui essa citação do Manuel Pantai, que é um homem engajado, né, nesse trabalho de reflexão com os homens sobre gênero e violência, e eu queria contextualizar a partir desse texto, que eu acho que ele informa bastante dos nossos propósitos. Diz aqui que na condução de atividades reflexivas acerca do gênero e das violências nele embasadas junto ao público masculino, é importante tornar visíveis todos os introjetos, todos os rótulos que nos são impostos culturalmente, que vivemos como dever ser. E isso é fundamental para o trabalho sobre violência com os homens. Conseguir se dar conta para gerar alternativas de mudança. Caso contrário, é difícil assumir responsabilidade ou se comprometer com algo que você não pode ver. Então, tornar visível significa entender, se comprometer e mudar. Aqui ele fala de se tornar visível, né, que é o que a gente pretende fazer a partir da arte, da cultura visual. E pode passar, né? Entrando então nesse tópico, a gente está compreendendo aqui a violência de gênero como uma pandemia a ser enfrentada em várias frentes. E uma dessas frentes é justamente esse trabalho pedagógico a partir da cultura visual, das imagens, dos diálogos que as imagens suscitam, dos seus próprios discursos. Então, aqui tomando Jackson Katz como ponto de partida para falar dessa violência de gênero como um fenômeno pandêmico, que precisa ser enfrentado porque se reproduz a níveis pandêmicos. E tem também uma citação da Gabriela Lima no nosso escrito, que vocês podem conferir nos anais, em que ela basicamente diz, né, dessa importância de pensar sobre esses mitos masculinos que são criados nas imagens e também nas contranarrativas e em formas de engajar esses homens nessas reflexões. Pode passar. Entrando Bom, aqui nesse momento, a gente vai tratar sobre gênero, visualidade e violência. bom. Como eu estava apontando no início desta apresentação, este texto se deriva da sua pesquisa de mestrado, que neste momento está numa fase inicial, a gente está trabalhando com a orientação da professora Carla de Abreu, e o que a gente fez basicamente para este texto foi pesquisar essa relação entre violência de gênero, processos pedagógicos a partir da cultura visual e pensar essa violência, então, como outra pandemia que devemos atacar de alguma forma. E, como eu já apontava, essas imagens, elas carregam muitas narrativas de violência, como víamos no slide anterior. E são imagens da mídia, mas a gente também encontra isso nas imagens da história da arte clássica, na história da arte ocidental. A gente está trabalhando principalmente nesse olhar voltado para o Ocidente. E a gente pensa que então essas imagens carregam essas narrativas, mas o que dota essas narrativas dessa violência, esses discursos de violência machistas, discursos também misóginos, são essas visualidades. E como pensamos as visualidades? Como essas construções culturais que carregam, então, as imagens impressas, projetadas, de sentido. Quando falamos em visualidades, também então damos uma olhada na proposta da professora Carla Bren, que em 2015 diz: tem imagens que não importam, mas por que não importam? E não importam justamente para esses sistemas, sistemas como o patriarcado, esses sistemas machistas, porque não existe esse interesse pela crítica, porque quando há crítica, a gente se pergunta, mas por que tem que ser desse jeito? Nosso estar e nosso produzir no mundo. E aí é justamente quando também nos conectamos com Nicolas Mirzoeff, que nos diz, bom, se existem essas visualidades carregadas desses discursos,
a gente tem que tensionar e produzir contravisualidades. E que seriam essas contravisualidades? Não se trata apenas de imagens que nos apresentem o discurso de uma forma completamente contrária, mas desses processos reflexivos em torno dessas imagens. E nessas pesquisas que a gente andou pesquisando, procurando aqui no Brasil, a gente se deparou com duas. A primeira, uma que eu desenvolvi entre os anos 2016 e 2018, que eu chamei de conversações hipervisuais, que é justamente como, a partir de uma imagem impressa ou projetada, a gente vai até as visualidades e vice-versa. E eu proponho um tripé para essas conversações hipervisuais, que são as imaginações, justamente essas imagens, esse trabalho com imagens, as reflexões em torno delas, mas também as mediações, porque eu trabalhei com pessoas que principalmente se dedicam ao ensino de artes visuais. E entrando agora aqui no segundo trabalho que a gente selecionou para discussão e para reflexão, que é a tese de doutorado do professor João Paulo Balicei, ele desenvolve, então, uma metodologia que ele chama de Provoque, para pensar tanto a pesquisa com imagens, quanto o ensino, a docência de artes visuais. Provoque tem essas 5 etapas, flertando, percebendo, estranhando, dialogando e compartilhando, e o nome delas é bastante evocativo do que é feito. Então, existe essa aproximação das imagens, esse questionamento dos estereótipos que elas carregam. No caso da pesquisa do professor João Paulo, estão sendo questionadas as visualidades que criam masculinidades, ideais de masculinidades. Então, ele se aproxima dessas imagens com um olhar crítico e, ao final, a última etapa, chamada de compartilhando, ele dissemina esses resultados, no caso da pesquisa dele, em espaços públicos de socialização masculina. E aqui a gente tem essa imagem que ilustra, né, o vilão do filme Aladdin, em que dizem que os homens não devem mexer muito as suas próprias mãos. Então, as mãos masculinas só servem para agredir outras pessoas. Essas pesquisas não estão engajadas diretamente na reflexão sobre a violência. Elas estão pensando os olhares masculinizados, no caso do professor Juan, e essa construção de masculinidades nos produtos audiovisuais, no caso do professor João. Mas a violência é um tema muito latente nessas pesquisas, e a gente percebe, né, que existe uma potência de discutir a violência com as imagens e a partir das imagens e visualidades. Pode passar. Bom, eu estava aqui pensando justamente nessa última imagem desse, desse movimento das mãos. Aí eu estava observando que eu fiz justamente o contrário dessa imagem, que foi mover muito as mãos enquanto falava para vocês. A gente vai deixar este momento das considerações para o encontro síncrono da ANPAP. A gente agradece pela atenção e acreditamos que serão muito ricas essas trocas daqui a alguns dias. Se querem encerrar, Juan? Então, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar, né, esses primeiros desdobramentos da pesquisa, agradecer ao professor Juan e à professora Carla pela orientação. Muito obrigado e até o evento.